participação especial. Senador Lindenberg Farias, as razões que os estados produtores, pela sua voz, representam. Olha, primeiro dizer o seguinte, eu acho que a gente está entrando num debate aqui, tenho falado isso muito com o Elton, que não deixa ninguém satisfeito com o rumo da discussão, que é de Estado contra Estado. Não é só na questão dos royalties, nós vamos ter que debater agora fundo de participação dos estados. Eu tenho dito que o grande debate é o debate do Pacto Federativo. E uma coisa todos temos que reconhecer, há uma concentração cada vez maior, crescente, de arrecadação nas mãos da União. Então, eu tenho tentado dialogar com os estados não produtores nesse aspecto. É preciso discutir um novo equilíbrio federativo. Sabe por que está acontecendo isso? Porque todos os estados estão apertadíssimos financeiramente. Os municípios também, eu fui prefeito. E aí, onde entra 3 questões que eu queria colocar aqui. Dívida dos estados. Hoje, quem está devendo à União, os estados estão devendo à União, estão pagando dívida, juros, por ano, algo entre 17% e 20%. É verdade. A taxa Selic está 12%. É como se o Tesouro estivesse lucrando em cima da dívida dos estados. Eu brinco muito. É o FMI. Olha, Interno. Você sabe que essa negociação da dívida dos estados foi feita em 97, num outro momento. No momento que a taxa Selic era 38%. Foi uma boa negociação. Só que hoje a gente tem que mexer. Pra você ter uma ideia, Minas Gerais, a dívida era 17 bilhões, Minas pagou 18 e a dívida hoje é 55 bilhões. Então, qual é a causa desse debate nosso? Situação financeira dificílima dos estados. O que eu discordo é que nós não devíamos estar colocando esse debate entre os estados. A gente tem que discutir com a União, porque eu acho que tem que haver uma descentralização financeira maior no país. E onde eu quero colocar meus argumentos? Eu tenho aqui debatido muito, dito o seguinte, falado para os estados não produtores. No caso do Rio, não pense que o Rio está nadando em dinheiro. Sabe por que surgiu a ideia de colocar na Constituição o artigo 20, parágrafo 1º, que fala dos royalties, como compensação aos estados e municípios produtores e confrontantes? Porque naquele momento da discussão da Constituinte, tirou-se o ICMS sobre todo produto, se paga ICMS na origem. Mas naquele caso, no petróleo e energia elétrica, tirou-se o ICMS da origem, foi para o destino. Né? Isso prejudicou muito. Você tem uma ideia? Se tivesse ICMS na origem, o Rio de Janeiro ganharia 8 bilhões e meio por ano. Naquele momento tem um voto do ministro Nelson Jubim no Supremo Tribunal Federal em que ele conta esse fato. Diz, naquele momento, para compensar os estados e municípios produtores e confrontantes, foi criado o artigo 20, parágrafo 1º, para aquela compensação. E é onde eu quero resumir aqui dizendo o seguinte. ICMS nosso, em relação ao PIB, é o segundo menor do país. A média nacional é 7,4. O nosso é 5,4. Aí você discute também fundo de participação dos estados, que eu vou entrar mais à frente nesse debate aqui. O Rio é o segundo pior. A alíquota do Rio é 1,5. Maranhão é 7,20. Bahia 9. O do Rio é 1,5. Somando tudo isso, aí é onde eu entro na discussão, a arrecadação do Rio pelo PIB é a 4ª menor. Tanto é que as pessoas, quando visitam o Rio, sabem dos problemas, traficantes dominando áreas, precisa mais policiais, precisa mais de contratar policiais, pagar melhores salários. Eu fui prefeito de uma cidade da Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, quase 1 milhão de habitantes. A Baixada Fluminense tem 4 milhões de habitantes, 40% com esgoto a céu aberto. Então é essa a situação do Rio. Então parece que nós estamos nadando em dinheiro. Então esse debate não pode ser feito de forma separada. A gente tem que juntar royalties com fundo de participação dos estados, com dívida dos estados. Senador Wellio, como é que o senhor analisa essa questão que aparece em todo o debate, que a sociedade brasileira está tentando fazer, que mostra uma união, talvez, resistindo muito a fazer concessões? O senhor acha que dá para ela fazer concessões? Dá, está fazendo. Eu reconheço, quando a gente começou esse debate aqui, nós tínhamos quem é a favor do veto e quem é de derrubar o veto e quem é a favor de manter o veto. Eu acho que avançamos. Nem se falava, a União pulava fora quando a gente falava de botá-la na mesa. Tá certo? A União participou, a presidente Dilma, o ministro Guida, a ministra Iderli, a ministra Gleice, o ministro Lobão, enfim, sentamos à mesa com as partes e a União tomou uma decisão que ela podia tomar. Qual era a decisão? Eu posso abrir mão disso. Então, a União tem 30% de royalties, vamos ficar agora com 20%.
A União tem... Isso significa financeiramente, Wellington, você sabe disso, 1 bilhão e 800. Mas abriu mais. Mas abriu, mas ela arrecada agora, quase 900. Agora a gente vai pagar 6 bilhões. Então, isso hoje... Olha só que diferença hoje, de... Então, veja só, Lindeberg, 10 pontos percentuais hoje é mais ou menos isso. 10 mas pontos. 10 pontos percentuais daqui a 10 anos são 10 bilhões. A União sabe disso também. Sim, mas é 0,15 da arrecadação Só da União. para a gente compreender. Eu estou dizendo assim, para mostrar que ela não tinha vindo. Não estou dizendo se está bom, se chegou no limite. Vocês querem tirar 0,15 da arrecadação da União e 7% nosso. Aí veja só, no caso da União, ela tem direito a 50% de participação especial, abriu mão de 6 pontos percentuais, vai para 40, aliás, 4, veio para 46. O relator, me parece que, eu vi agora, vai estar anunciando o relatório dele, está puxando isso para baixo, puxando para próximo de 40, 42, uma coisa assim. E o que eu quero lhe dizer é que eu acho que isso ajuda no debate. Qual é a proposta responsável? Primeiro, temos que tratar da dívida, temos que tratar do ICMS. É bom lembrar, na proposta que está colocada, o Rio permanece num patamar próximo do que ele tem. Ou seja, para quê? Para não desequilibrar, e reconhecemos essa situação do ICMS, reconhecemos a compensação. A compensação, ela não é porque o mar é do Rio, ou o mar é de Macaé, desse ou daquele município. Não. A compensação é porque entendemos que há um fluxo populacional, não é, que chega, você tem a situação, não é, de carga e descargas de navios, de embarcações, enfim. Veja, Belo Monte, para pegar um exemplo, eu sempre cito, eles não gostam muito aqui mais, Belo Monte é uma hidrelétrica no coração da Amazônia. Está se dando uma compensação social, ambiental. Qual é essa compensação? Uma compensação de 3 bilhões e 200. Aqui nós estamos colocando um patamar. Ou seja, se fosse distribuir para o Rio de Janeiro e seus municípios, com base na regra do Fundo de Participação, o Rio ficaria com mais ou menos 1 bilhão. Bom, é injusto, na minha visão. Por quê? Porque a regra do Fundo de Participação foi feita com outro objetivo. Então, nós avançamos para garantir ao Rio, ao Espírito Santo, próximo daquilo que tem. Quanto é que o Espírito Santo tem? O Espírito Santo recebe 1,5 bilhão, então é mais ou menos isso. O Rio, 10,5 bilhões, então é mais ou menos isso. A partir daí se faz uma transição em que cresce ano a ano. Vai sair de mais ou menos 11, 12 bilhões em 2012 para algo em torno de 25 bilhões. Quando todos os estados do Brasil estarão partilhando, mesmo com a mudança dessa área já licitada, aproximadamente 38, 40 bilhões de reais. Então, eu acho que é uma mudança que todo mundo sai ganhando, porque todo mundo cresce ano a ano, tá certo? Não desequilibra os estados nem os municípios. E eu acho que, de novo, é o conceito de que é uma riqueza de todo o povo brasileiro, porque ela está no mar.